Sejam bem-vindos a mais um Inspire. Estamos aqui mais um dia com você para te inspirar, para te encorajar dentro da palavra do Senhor, a caminhar motivado aí nesses dias. A gente teve no último domingo o primeiro Inspire, onde a gente pôde falar um pouquinho da pessoa de Jesus, o quanto nós nos inspiramos nele, o quanto ele é a nossa fonte de inspiração. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, o pastor Sebastião, da Igreja Sede, porque nós entendemos também que pessoas que se inspiram em Jesus são fonte de inspiração para nós. Nós vamos compartilhar o que está lá, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos dizendo isso: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, baseado nesse texto, nós vamos conversar hoje com uma pessoa inspiradora. Vamos também ler as suas perguntas que você colocou lá no nosso Insta. Vamos fazer as perguntas para o pastor Sebastião e conversar um pouquinho sobre chamado, sobre família, curiosidades. Então, fique aí, fique ligado com a gente. Compartilhe também esse conteúdo com pessoas que você quer abençoar e edificar. Olá, pessoal. Nós também queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Sebastião, que está aqui com a gente. E para quem não conhece, o pastor Sebastião é o meu pai. E eu estou muito honrado, de estar aqui com ele hoje, poder trocar experiências, podemos crescer juntos com os ensinamentos que ele já vivenciou com Deus, também como esposo, como um bom pai, como um líder, que tem influenciado tantas gerações até o dia de hoje. Então, seja muito bem-vindo, pastor e pai, por estar aqui com a gente hoje. Sogro, meu sogro. É verdade. Olá, meus amados, graça e paz. Eu é que agradeço, a Débora, o João. Domingo, quando acompanhei vocês no lançamento desse espaço, eu é que fui inspirado. E foi a apresentação de vocês no domingo que me inspirou a aceitar o convite que ainda não havia sido feito, Verdade. Então a honra é nossa e eu quero encorajar a todos vocês que estarão acompanhando esse espaço Inspire. Ele de fato é e será inspirador, porque os assuntos que serão trazidos aqui é a realidade do nosso dia a dia. E muito poderá contribuir para a edificação individual, familiar e até mesmo eclesiástica, espiritual de muitos. Deus a todos abençoe neste espaço que nós teremos juntos aqui. E para começar a nossa conversa de hoje, com certeza é uma curiosidade que muitas pessoas têm do seu chamado. Como iniciou, como que você teve essa direção do Senhor dentro do teu ministério, do teu chamado? Olha, a vocação, ela é uma coisa muito peculiar. Não é uma coisa que a gente possa explicar e dar até mesmo como modelo, um padrão. Deus chama cada pessoa de uma forma. Eu me converti e logo que eu me converti, eu morava sozinho, então, obviamente, tinha bastante tempo para ler a palavra e tempo de oração. É muito interessante que naquele tempo, 1977, não havia celular, óbvio, Então, a gente tinha um despertador antigo, mas eu não usava o despertador para acordar de madrugada para orar. Eu falava assim: Senhor Jesus, eu quero orar às 2 horas da manhã. O Senhor, por favor, pode me acordar? E eu acordava às 2 horas da manhã. E com 6 meses de convertido, um pastor, que ele era um adjunto lá da faculdade teológica, e ele dava aula de hebraico e missões. E ele, pregando na igreja, ele me chamou no final do culto e disse: você não gostaria de fazer a faculdade teológica? Você gosta tanto de evangelizar, gosta muito de conversar. Eu já estava com 6 meses, Débora e pastor João. Aliás, Bispa Débora, é a famosa, é bem conhecida aqui como a Bispa Débora, mas para nós a Débora, Ali quando ele falou assim: você já está aí dirigindo uma classe de adolescentes. E isso é muito importante, porque
A vocação, ela é despertada. Muitas vezes a pessoa quer ouvir uma voz como Moisés e não vai acontecer. E a pessoa pode se frustrar. Então a vocação muitas vezes ela vai ser assim revelada paulatinamente através daquilo que a paixão do coração vai sendo atraída, não é? E eu dirigi uma classe de adolescentes e comecei com poucos adolescentes. E em 6 meses a classe tinha uns 40 adolescentes. E esse fato chamou a atenção, e esse pastor falou assim: você não gostaria? Eu disse: eu vou orar sobre isso. Isso foi em dezembro. Quando chegou no final de fevereiro, ele me procurou, meu pastor resistiu, porque eu, agora com 8 meses de convertido, meu pastor precisou dar uma carta especial, porque um aluno precisa ter pelo menos 2 anos de convertido. Aí fizeram as perguntas bíblicas, né? Como eu lia bastante a Bíblia, eu fui aprovado e comecei a fazer a faculdade teológica com menos de 1 ano de convertido. Olha só, interessante, né? E para você, o teu início de chamado, como que foi? Desafios? Foi interessante porque foi praticamente o mesmo caminho, né? Quando eu trabalhava fora, né? E não queria envolvimento com igreja, no sentido de liderar, de ser pastor. Com 13 anos, eu sempre conto isso nas ministrações, que eu com 13 anos orava para ser rico, queria ser empresário. E minha mãe, há alguns anos atrás, falou assim: meu filho, era verdade, você orava para ser empresário e você se tornou um empresário. Mas Deus não queria que a gente fosse empresário. Foi um tempo, foi um momento. E aí começamos a cuidar de adolescentes na igreja também. Isso foi muito interessante, né? E interessante que era um grupo aproximadamente desse número que a gente estava cuidando. Tipo um alinhamento, né? Um alinhamento. Exatamente. E aí foi a partir desse cuidado com os adolescentes que Deus começou a incomodar meu coração. E aí nós fomos para a faculdade teológica, e é onde Deus começou a fazer algo em nós e nos tratar em muitas áreas. E nós estamos aqui hoje. Mas eu sempre costumo dizer também que o chamado, ele precisa ser desenvolvido na vida de uma pessoa, e ela precisa estar servindo, né? Moisés, querendo ou não, ele estava cuidando do rebanho lá do seu sogro, né? Davi estava fazendo alguma coisa. Então, servir na igreja, servir ao Senhor em algum lugar é muito importante, porque isso vai trazer também coisas diferentes para o seu coração. E não esperar, às vezes, o grande, né? Assim, almejar um pastorado, às vezes, não é o que estava no coração lá no início, mas servir ao Senhor, né? Dentro do chamado de vocês. E até uma coisa que veio no meu coração de compartilhar enquanto mulher, que esposa de pastor hoje, é que nunca foi algo que eu desejei, que eu sonhei, que eu almejei. Foi realmente acontecendo na caminhada justamente pelos frutos e pelo direcionamento do Senhor, né? Então, eu acho que isso é leve quando a gente está na obediência, a gente está fazendo a vontade do Senhor, servindo, caminhando, isso vai acontecendo. Então, até para tranquilizar, né? Eu ouço perguntas assim: nossa, como que é para você? É difícil ser esposa de pastor? Ou você já sabia? Eu não sabia quando eu me casei, né? Mas foi acontecendo, mas sim, é tranquilo, porque é tranquilo no sentido de ter a certeza de que é a vontade do Senhor, então a gente fica em paz, né? E vamos obedecendo assim. Agora, pastor, outra pergunta aí, curiosidade talvez, as dificuldades, porque é inegável os frutos do seu ministério, isso todo mundo concorda, mas muitas pessoas só enxergam o momento do púlpito, né? Mas existem muitas dificuldades nos bastidores, na caminhada até das ex-igrejas do Senhor já. Tem algumas aí que vem à sua memória agora que você pode compartilhar até para nos inspirar e para as pessoas entenderem que as dificuldades acontecem e são muitas vezes bênção, né? Para nos fazer crescer e chegar onde nós vamos chegando, né? Verdade, Débora. A árvore frutífera, na sua maioria, elas são feias, fora do período da florada e dos frutos, principalmente os frutos maduros. A árvore, às vezes, está mais com galhos secos, passa por uma poda, né? E aí chegam os frutos.
e ela é valorizada nos frutos. Todos querem ir na árvore cheia de frutos. Isso é uma comparação com a caminhada pastoral. O seminarista, por exemplo, quando eu falei da vocação, uma das coisas assim bem importantes é que eu não aceitei ser ordenado sem um convite para ser pastor titular. Era uma coisa muito pessoal. Quando eu estava concluindo o curso, isso começou a ser gerado no meu coração. E eu terminando, era muito querido na igreja, e eu percebi que a minha ordenação para ser pastor membro ou um pastor na igreja poderia trazer algumas dificuldades. E eu, conversando com o meu pastor, eu fiz uma aliança com ele, de que não deixaria a igreja até que houvesse uma clareza. E eu me abdiquei de qualquer ministério parcial, a não ser um convite para ser pastor titular. E isso me levou 3 anos e meio de dedicação, de oração, mas creio, como eu era um obreiro novo, a mão de Deus estava agindo, porque se eu fosse ordenado logo após o ministério, veja, se eu fui para a faculdade com menos de 1 ano de convertido, eu estava ali com 5 anos de convertido. Então, as respostas que eu poderia dar poderiam ser respostas aquém da expectativa. Ainda mais num tempo o tradicionalismo era muito forte, havia um rigor, os pastores mais antigos, eles eram muito assim, bispos mesmo, né? Havia uma liderança muito forte. E aí, esse pastor, inclusive, que era muito líder lá no Rio de Janeiro, ele tinha um respeito muito grande por mim, ele não entendeu isso. Mas nós ficamos e aceitamos o desafio e começamos a pastorear numa igreja. O João estava com 2 anos, né? O João eu recebi o convite na mesma semana que o João Brito fez 2 anos de idade. Então, nós comemoramos os 2 anos e nos mudamos para a casa pastoral dessa igreja. E eu fiquei ali, mas eu só fui ser ordenado depois, em maio de 2004, né? De 84. Então, nessa transição foi muito difícil. Deixar os Correios, nós tínhamos um emprego bom, naquele tempo, estabilidade. Os Correios não é como hoje, era uma empresa mista, com um plano de saúde, possibilidade de crescimento, e eu estava no último degrau da função que eu ocupava, que eu liderava carteiros. E foi quando Deus colocou no nosso coração. Nós fazíamos cultos na agência dos Correios todos os dias na hora do almoço. E alguns carteiros ficavam até aquele horário para depois sair para a entrega das correspondências, porque eles gostavam. Nós fizemos inários, nós pregávamos, e houve um fato bem assim peculiar que marcou. O chefe geral no Rio de Janeiro era uma nomenclatura chamada GOI, Gerente de Operações Especiais. Esse gerente de operações especiais, ele era espírita e era muito temido, né? E o meu gerente da agência local era espírita também. Mas a esposa dele gostava muito de mim. E eu levava ali 20, 25 carteiros. E ela ia para os cultos na igreja, lá em Coelho Neto, que é contramão de Caxias. E esse gerente não gostava. E então ele começou a construir uma situação de antagonismo àquilo que eu estava fazendo. E um belo dia, esse gerente de operações especiais, que era o grande chefe, ele ligou e ele falou para o gerente: chama o menino aí, eu sei que você está perseguindo ele. Caramba. E deixa o menino em paz.
Eu era, naquele tempo, 27 anos, 29 anos, e ele me chamou ao telefone e disse assim: olha, eu sei que você está orando aí, tenho informações que vários carteiros pararam de beber, pararam de usar drogas, e eu quero que você ore por mim. Eu não sabia que ele estava com câncer. Então, vários carteiros se converteram. Mesmo assim, Deus me deu clareza para eu pedir demissão. Eu pedi demissão com 12 anos e meio. Eu entrei nos Correios em 74 e isso foi 86. Quer dizer, eu já estava com 2 anos de pastorado e eu pedi demissão. A Sueli, eu falei assim: meu amor, nós vamos sair um salário que vai ser reduzido para um salário mínimo e meio. E a Sueli, como sempre, vocês conhecem bem, disse: se Deus falou, Ele vai dar um jeito. E Ele deu jeito. Amém. Que tremendo, né? Ouvindo isso, quando a gente percebe as dificuldades, né, da vida que o Senhor passou no início, querendo ou não, como família, nós podemos dizer que isso pôde ser vivido por todos, né, naquele início. A minha dificuldade, ou parando para perceber, foi exatamente ter o entendimento da transição da empresa, de trabalhar no momento, né, na parte secular, e ficar só como o tempo integral na igreja. E foi muito interessante, porque Deus, Ele trouxe uma resposta aos nossos corações nesse tempo, e nós só assumimos o tempo integral na igreja quando Deus foi dando os direcionamentos do coração dele. Então isso para mim foi algo muito claro, sem pressa. Eu não quis, né, nem junto com a Débora, acelerar os processos. Isso foi o momento ali em que Deus foi mostrando, fechou uma porta, abriu outra, pessoas foram saindo, indo para outras áreas, e aí chegou o momento, Deus falou assim: agora, filho, eu já te mostrei isso, né? A gente conversou isso algumas vezes, e aí precisava ter a minha resposta, a minha decisão. Sim, Senhor, eu vou. Quando eu falei que eu vou, aí Deus falou assim: era isso que eu queria que você tivesse de resposta, né? Mas, pastor João, Débora, eu quero citar 3 fatos que foram bem marcantes, e você que nos acompanha, isso é muito especial, isso é muito sublime. Primeiro, o João tinha bronquite. Até os 8 anos de idade, o João sofreu de bronquite. E eu levei o João de bicicleta para o hospital numa crise de bronquite, porque a gente não tinha mais plano de saúde. O segundo é como eu conseguia pagar as passagens, porque para visitar uma pessoa no hospital, às vezes eu tinha que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. E as passagens, sempre foram passagens de um custo para quem tem um salário menor, sempre foi um custo muito elevado. E nós tivemos 2 experiências bem marcantes nesse aspecto. Teve um dia que eu decidi fazer uma visita a uma família em Nova Iguaçu, então eu tinha que pegar um ônibus até Pavuna, e em Pavuna pegaria o outro ônibus até Nova Iguaçu. Eu levei o dinheiro certo para as 4 passagens, né? 2 para ir, 2 para voltar. Quando eu peguei o ônibus de Pavuna para Nova Iguaçu, a passagem tinha subido de preço. E eu fiquei todo sem graça, paguei, falei assim: e como é que eu vou voltar agora? O dinheiro não daria para voltar. E fui fazer a visita. Naquela visita, o irmão, no meio da conversa, ele disse: pastor, tem uma coisa para te dizer. Eu recebi a PL, ele era funcionário da Petrobras, eu recebi a PL e Deus mandou eu dar um valor para o senhor para ajudar nas passagens. Oh, glória! E ele deu um valor, eu, obviamente, eticamente, eu tentei me excusar, não, de maneira nenhuma. Ele falou assim: não, pastor, Deus falou mais, se o senhor não aceitar, o senhor nunca mais precisará vir na minha casa.
Então eu fui constrangido de uma forma tremenda a aceitar. E claro que aceitei com muito prazer, com muita alegria. Aquele valor foi suficiente para todas as visitas do mês. Meu Deus. E a terceira experiência, bem rápida, eu estava num processo que o pastor só podia pregar de terno. Quarta, domingo de manhã, domingo à noite. E eu só tinha um terno, o terno do casamento. E o terno já estava bem desbotado, bem desbotado. E aí eu fiz uma oração. Naquele tempo a inflação estava na faixa de 60% a 86%, que foi a última medição, ao mês. Não era anual, ao mês. E aí eu fiz uma oração para Deus. Falei assim, Senhor, se eu comprar um terno, a prestação vai a metade do meu salário de prestação. Mas eu preciso de um terno, Senhor. Isso foi durante a semana. Naquele final de semana, o líder de jovens, ele trabalhava na Senco Engenharias. E ele chegou lá em casa, ele almoçava lá em casa aos domingos, ele disse, pastor, o senhor pode descer lá na cidade comigo, lá no Rio de Janeiro, amanhã, segunda-feira? Eu disse, mas qual é o motivo? Não, Deus mandou eu dar um terno para o senhor. Meu Deus. E ele me levou numa loja inglesa e ele me deu o terno mais lindo e mais caro da loja. Então, vale a pena obedecer e vale a pena se sacrificar. Deus supre, né? Supre. Tudo que a gente precisa. O Senhor falou sobre paciência, sobre perseverança e sobre dependência. E vendo, né, nessas fases, nessas estações, o cuidado de Deus em tudo, né? E isso é maravilhoso quando a gente decide obedecer. Mas nós temos aqui também uma pergunta, porque a gente quer saber um fato ou mais engraçado do seu ministério. Alguma saia justa, alguma coisa que o senhor estava lá no púlpito, bem na hora da pregação, que aconteceu, ou de repente de uma visita, alguma coisa assim, que rendeu boas risadas depois. A gente se lembrou de uns lá em casa, né? Mas eu queria te ouvir primeiro. Exatamente. Não, eu vou me reportar um fato do ministério, não vou assim, nem localizar muito, mas aconteceu com um dos pastores, eu já estava no 2º pastorado em São João de Meriti. Nosso ministério sempre foi muito envolvido com libertação, né? Desde o início. Antes de eu ir para o seminário, nós já estávamos recebendo na igreja pessoas com sinais, né, de opressão, de libertação. Então, nosso ministério sempre envolveu. A minha família sempre presenciou batalhas. Às vezes a gente rolava no chão, na frente lá do púlpito, com pessoas endemoniadas. E esse fato envolve um caso desse. A minha cunhada se converte lá em Cachoeiro do Itapemirim e eu recebi um telefonema do meu irmão que ela estava tendo convulsões, tentativa de suicídio, né? Ela tomou 30 comprimidos de Lorax de uma vez. E então eu fui para lá. Aí levei um pastor auxiliar, que eu vou pedir permissão para não citar o nome, obviamente. E aconteceu um fato muito cômico, muito cômico. Nós estávamos no quarto do meu irmão, a minha cunhada na cama, o meu irmão assim segurando, e nós chegamos, eu e esse pastor, e fomos orar, porque nós ainda teríamos que levá-la para o hospital, ela tinha que fazer uma lavagem. Quando nós começamos a orar, e a gente vai orando na libertação, a sua oração vai recebendo assim uma intensidade, uma inspiração, aqui é inspire, né? Aquela inspiração. E nós fomos orando, e quando nós oramos bem forte, tinha um gato do meu irmão sempre gostou muito de gato, e tinha um gato que dormia sobre o armário do quarto, e o gato se apavorou e ele saltou do armário entre as pernas desse pastor. Vocês não querem imaginar a cena.
Ó, nós estamos orando por uma pessoa oprimida, né? Espiritualmente, assim, ela não estava endemoniada, mas muito oprimida, não tinha consciência própria ali. E de repente um gato salta entre as pernas desse pastor. Ele deu um salto terrível. Poderá ser que ele assista esse programa, ele vai se identificar facilmente. Mas, gente, nós fomos para o hospital rindo, nós voltamos do hospital rindo, retornei para o Rio de Janeiro rindo a viagem inteira. E até hoje eu estou rindo dessa situação. Difícil, mas muito engraçada. Ah, meu Deus, essa foi boa. Eu não tenho, assim, um fato, né, do púlpito engraçado. Antes da gente subir, geralmente já aconteceu, né? A bexiga tá cheia, você tem alguma... Engole mosca. Você tem engoliu uma mosca, né? Você está pregando, de repente acontece de você estar ali e ter essa surpresa desagradável. Mas, Débora, me permite, essa eu não posso deixar passar. Lá em São João de Meriti também, eu estava em pleno culto, e antes da pregação, estava naquele momento do louvor, e eu estava com diarreia. E hoje, educadamente, a gente fala uma disfunção intestinal. Mas eu sempre fui muito prático, sempre fui muito claro, franco. E eu estava dirigindo uma assembleia. E eu falei assim, meus irmãos, eu vou chamar o ministro de música aqui. Chamei o André, falei assim, André, vem cá conduzir a igreja num louvor, porque eu tenho que ir lá no banheiro, que eu estou com uma diarreia infernal. E saí, fui para o banheiro, voltei na hora que tinha que voltar. A igreja cantou 1 ou 2 hinos, não sei dizer. Só sei que tirei isso assim, tranquilo. Por quê? Quem é que nunca sentiu uma dor de barriga? E a dor de barriga, ela não marca horário, ela chega. E se ela chega, você tem que dar uma resposta para ela. Rápido. Ou você segura, ou você corre para o banheiro. Gente, eu como sou bispa, não passo por essas coisas. Amém? Vamos para a próxima? Não, pode Muito ir. bom saber, porque pessoas inspiradoras também passam por apertos, dores de dor barriga, de dificuldade. Tá tudo certo. Vamos falar um pouquinho de família agora? Vamos. Então, vamos lá. O senhor falou sobre essa transição do trabalho nos Correios, de como foi, né, esse novo início aí no chamado, mas a gente queria olhar para o lado da família. Como que foi isso para a família? Como você, né, o senhor já comentou que a Sueli prontamente entendeu que era a voz de Deus e como esposa exemplar que ela é, e todo mundo concorda com isso, esteve ali do seu lado, mas existiu também momentos ali de dificuldade, de crise, de dúvida, será que fizemos a coisa certa? Depois com os filhos, né? Como que foi essa transição do trabalho para o chamado integral do Senhor? Naturalmente, quando você sai de uma zona de conforto ou de mais conforto para uma zona de menos conforto, você tem que se ajustar e isso vai levar um tempo. Acredito que na área financeira, relacionamento familiar, nós tivemos menos dificuldades. Nós fazíamos o culto doméstico todos os dias, né? O João foi crescendo, então o João dirigiu o louvor, depois a Lília aprendeu a ler, a Lília fazia a figura do dirigente do culto. Eu e Sueli saímos, nós só orientávamos que teríamos que apresentar cada um pelo menos um versículo memorizado por semana, né? Então escolhia cada dia testando e memorizando aquele versículo. E nós fomos construindo um relacionamento familiar muito bom e muito bem. No entanto, obviamente, a minha natureza é de agitação, de fazer visita. Nós tivemos um ano. Em um ano eu fiz 897 visitas pastorais anotadas na agenda. Pode ter acontecido eu não ter registrado alguma coisa. Encontros, visitas, hospitais, tudo isso. Cadeia, presídio, lá eu fazia visitação lá no presídio, Bangu 4. Enfim, é muita coisa. Sem carro,
andando de ônibus e de bicicleta. Eu era conhecido como pastor da bicicleta. Então eu chegava em casa, naquele tempo, para vocês terem uma noção, eu nunca usei bermuda dentro de casa. Porque nós tínhamos uma vizinha que era membro da igreja. E era uma pessoa muito crítica. Era uma pessoa com dificuldades de conservar ou de revelar uma ética. Ela expunha as pessoas com muita facilidade. E aquele meu espírito de autoproteção, eu não me permitia. Naquele tempo a igreja não apoiava ou não dava liberdade às mulheres para usar calças compridas no culto. Então era um tempo diferente. Obviamente, aí acredito ter sido a situação mais delicada. Eu e Sueli, nós ficávamos muito envolvidas. Sueli, eu levava o João e Lília na escola, a Sueli buscava, ou vice-versa, ou levava e buscava, sem problema algum. Mas como as minhas atividades ministeriais não tinham horário, eu chegava em casa, visita, eram endemoniados meia-noite, 2 da manhã, um ativismo muito grande. Eu viajava para viagens missionárias. Então a Sueli era uma menina. Eu casei com a Sueli, ela tinha 18 anos. Ela teve o João com 19. Então, essa fase, eu não fui um marido experiente. Eu fui experiente no sentido de respeitar, de valorizar, de cuidar do geral, mas eu não tive, por um tempo, aquela sabedoria de parar para ouvir. E eu percebi que a Sueli ficou triste, ela estava triste por um tempo. Nós tínhamos uma iberista, que o João gostava muito dela, lá da Bahia, Minas divisa com Bahia. Ulane, essa moça, nós adotamos ela, e ela ficava lá em casa nos finais de semana, e ela vinha nos cultos de quarta-feira. Depois que ela terminou o Iber, nós a adotamos como ministra de educação da igreja. Eu creio que Deus usou essa menina para salvar o nosso casamento. Porque a Sueli ficava conversando com ela, às vezes, até meia-noite ou mais, e eu ia dormir, esgotado, quando conseguia dormir cedo. Então, acredito que esse foi o nosso desafio. E aí, como é que eu resolvi isso? Eu não tive mãe, então a minha comunicação, eu sou muito brincalhão, eu sou muito cômico, mas cada um tem um limite ou uma dificuldade numa determinada área. Naquele tempo eu tive essa dificuldade. Como é que eu resolvi? Eu escrevi uma carta para a Sueli. Eu escrevi uma carta para a Sueli dizendo o que eu sentia. E como a gente poderia resolver aquilo. E com aquela carta nós nos sentamos, conversamos, oramos e nós nunca mais fomos os mesmos. Porque o João era de uma saúde do céu. Não tinha limite de energia. Então, o João usava uma bota ortopédica que ele chutava a canela de todos os homens da igreja. Esse é o menino do céu. Então, você entendeu onde ele quer chegar. A Lília era muito agarrada comigo. Então, nesse processo, morando em casa pastoral, sem liberdade, foi quando Deus nos deu a direção, né, para um sacrifício, em amor, né, e em favor da família. Nós decidimos alugar um apartamento. Nunca mais quis morar em casa pastoral, próximo do templo, né? E aí nós alugamos um apartamento. O João ficava na janela do apartamento, conversando com a menina do outro apartamento, que era também da igreja. Eita, que menina era essa, aí, gente? A esposa do Charles. Marcela. Marcela. Então era amizade mesmo, né? Então, a partir daquela mudança, o nosso ministério mudou, a nossa família pôde ter mais liberdade, porque nós não tínhamos. E também, pastor, não tinha, né, naquela época, essa visão hoje de pastores serem tão cuidados.
de pastores serem discipulados, isso faz diferença, né? Qualquer pessoa, né? Então, se talvez naquela época o senhor tivesse, né, com quem se abrir ali, ou mais cuidado, né? Como hoje isso é tão falado dentro das nossas igrejas, né? A importância de a gente caminhar com alguém que nos instrua, né? Nesse início. Então, muito bom poder ouvir isso. E algo que o senhor colocou sobre os discipulados, os cultos domésticos em família. O João está aqui como filho e eu posso testemunhar e testificar como esposa, né? O quanto isso o inspirou e o quanto isso acontece na nossa casa hoje, exatamente nesse modelo. Já leram a Bíblia hoje, quero saber o versículo, vamos fazer o cultinho em casa, e elas amam esse momento. Então, isso vai passando de geração em geração, né? Não é em vão. E eu acredito que seria bem importante a gente falar isso aqui também, enquanto igreja, hoje nas casas, para nós não nos esquecermos de nos reunir como família, porque um culto semanal online, ou 2, é muito pouco para nós, família, né? Então, é muito abençoador a gente poder acompanhar o culto ao vivo, mas e quando acaba? Verdade. Na segunda-feira que a gente faz com a nossa família. Então, a gente poder resgatar isso nesse tempo que estamos de volta ao lar totalmente, os cultos domésticos, se reunir, olhar no olho, né, perguntar se está tudo bem, poder ouvir a esposa, ouvir os filhos, deixar que coloquem para fora suas dores, suas inquietações, medos, né? Isso é extremamente importante. Se tem uma coisa que Deus nos ajudou muito, eu nunca fui pastor dentro de casa. Então, dentro de casa, eu procurei ser marido e pai. E, às vezes, como pai, talvez mais rígido do que o oposto, do que flexível. Era bem rígido, porque eu venho de uma criação muito forte. E a Sueli também, eu nunca fui de negociar responsabilidades que é do marido deixar para a esposa. E nós tivemos uma aliança desde cedo. Quando a mãe dava uma ordem, o pai nunca retirava essa ordem. E isso é muito importante para que os lares, e principalmente pastorais, onde as crianças se sentem às vezes tão rejeitadas, penitenciadas, porque o filho de pastor é rotulado de todas as formas possíveis. Hoje, quantos filhos de pastores, né, temos afastados, que não querem e não têm prazer nenhum na vida cristã, na vida religiosa, especialmente envolvimentos na igreja, são raros. Então, no caso, o João aprendeu a tocar bateria numa igreja que dizia que bateria era do diabo. E nós conseguimos trabalhar com a igreja, montamos uma banda. O João colocava fita cassete na sala dos embaixadores, compramos uma bateria. E o João ficava sozinho após chegar à escola ou antes de ir para a escola. Ele ficava ali mais de hora, né, para aprendendo, ouvindo a fita e tocando os sinais. Depois que ele passou a ter um professor, né, bem mais tarde, que deu as orientações básicas. Então, é muito importante essa relação. A ausência de dinheiro é um fato. A ausência de amor é outra coisa. Verdade. E a gente fez umas perguntas lá no nosso Instagram da igreja, para as pessoas poderem ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui de falar com o senhor, né? Face a face. Então, vamos lá. Eu vou fazer duas, porque duas em uma, mesmo tema aqui. Quem te inspira e por quê? E qual sua fonte de inspiração? Olha, eu tenho um livro que até passei para o João, Heróis da Fé. Quando eu me converti, eu comecei a comprar todos os livros que eu tinha conhecimento. No dia 10 do mês, eu já não tinha mais dinheiro, porque eu pagava o aluguel, eu pagava as contas, e não tinha cartão de crédito naquele tempo, né? Tinha que ser cheque ou dinheiro mesmo, né? E eu ia para a livraria e comprava os livros, comentários, e eu comecei a ler todas as bibliografias de missionários. E um pastor amigo, que ele era o reitor da faculdade, ele me deu esse livro, Heróis da Fé. E eu lia esse livro uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E o João hoje está fazendo a mesma coisa. Esse livro, ele traz a história de Spurgeon,
de Moody, não é? George Miller, Finney. A inspiração desses homens, a vida cristã que esses homens viveram, foi para mim uma inspiração. A outra pergunta? Qual a tua fonte de inspiração? A palavra de Deus. Não tem como você pode ler todos os livros bons, mas foram as experiências dele. Agora, a palavra de Deus é inegociável, porque a única maneira de você ter a sua própria experiência é através da palavra de Deus. Amém. Como reage diante de frustrações e decepções? Eu procuro entender que o que não é bom para o outro pode ser muito bom para mim. E eu desenvolvi bem cedo uma libertação própria de eu não ficar preso ao que o outro pensa. É claro que isso machuca, isso faz a gente sofrer, não é? Quando alguém discorda de forma tão contundente. Vou explicar aqui com um exemplo. Eu tinha uma ovelha que era um doutor, um advogado muito respeitado. E eu não tinha ideia que ele era tão crítico, ou que fosse tão crítico. Num belo domingo, eu levava desde cedo, quando eu tomava conhecimento de certos cânticos, eu procurava ajudar o nosso ministro de música, eu levava, ia na CEPAL, e comprava CDs. E uma das músicas que eu aprendi foi aquela que fala de fogo no altar, não é? Quando fogo no altar, quando o anjo descer, aquela música de oração, não é? E esse doutor, ele não concordava. E aí ele escreveu um bilhetinho e deu para o ministro de música. Como eu lidava? Aí o ministro de música me trazia o bilhetinho. Pastor fulano não concorda com essa música. E eu levava aquele bilhetinho para o púlpito, nunca citava a pessoa, assim, irmãos, eu quero agradecer o zelo, o carinho de alguns irmãos em me ajudar a me policiar a respeito do conteúdo das nossas músicas, mas eu quero tranquilizar esse irmão que essa música aqui é de Deus, é muito boa e a igreja vai cantar. E aí eles se cansavam, né? E a frustração ficava só ali. Muito bom. Teve uma que perguntou como lida com a crítica, então acho que já está respondido, né? Porque entra na mesma linha. Uma que eu achei muito interessante. O que foi decisivo para tornar-se inspiração? O que te fez transcender a rotina e abençoar os outros? É só a cruz, né? Só a cruz. Não tem como a gente inspirar ninguém sem passar pela cruz. Por exemplo, Ministério de Libertação é valorizado por quem precisa de libertação. O tempo de oração, ele é um sonho de todos os pastores e de todos os líderes. Mas desenvolver esse tempo de qualidade exige um sacrifício. Acordar às 5 da manhã ou 5:30 da manhã e decidir orar, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. E outros horários. Então, se tornar inspiração vai exigir passar pelo deserto. Ninguém consegue ser uma inspiração para alguém sem ter passado por uma situação de sobrenatural, difícil. Por exemplo, como você pode ser um admirador da esposa 24 horas? Você tem que decidir. Decidir ver na esposa as coisas boas e compreender as coisas que você não acha tão boas. E você vai convivendo. Saber lidar com os filhos com disciplina forte, mas com respeito e com amor. Nunca fazer isso em público, sempre no particular. Então, essas coisas, a inspiração, ela começa dentro de você. Ela jamais poderá sair
para ser visível, se tornar visível, sem que antes ela seja inspiração para você mesmo. Então veja, a Sueli é uma inspiração para mim, e por isso eu falo bem dela. A igreja é uma inspiração para mim, por isso eu falo bem da igreja. Eu aprendi muito cedo, Débora e João, não fale mal da noiva de Jesus, ela não é sua. Muito bom. Não foi você que passou pela cruz para torná-la imaculada, santa e irrepreensível. Então nenhum líder tem autoridade, tem o direito de falar mal da igreja. Então a igreja para mim é uma inspiração, quando ela acerta e quando ela erra, sempre será. Muito bom, muito bom. Uma coisa que veio no meu coração enquanto o senhor compartilhava também é aquele texto, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, quando a gente entende isso também, é meio que não dá para não viver dessa forma mais, né? Porque se eu não vivo as minhas vontades. Então, os meus sonhos são alinhados com os sonhos de Deus, o que eu faço está alinhado com a vontade de Deus. Então, a minha motivação, quem me move é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente viver essa verdade, não vivo eu. O que é não viver eu? Não vivo as minhas vontades, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o Pai quer que eu faça. Então, isso eu acho que é o que nos move, nos inspira, né? Uma coisa importante, fechando, por exemplo, como é que o João aceitou o desafio, a vocação de ser pastor? Tendo um pastor dentro de casa. Isso é inspiração. Então, que pastor o João Brito encontrou na casa dele? Quem era esse pastor? A esposa do pastor. Numa boa parte dos ministérios, as esposas são frustradas por causa da falta de consideração da igreja, falta de reconhecimento e apoio do próprio pastor, e tem muitas outras dificuldades. A minha esposa é a minha maior incentivadora. E o versículo, Débora, que me inspirou muito, é Isaías 41:10. Teve um dia que eu enfrentei um endemoniado gadareno e eu fiquei sem forças. Foi uma batalha tão grande que eu cheguei em casa e eu tremia. Eu não tinha forças para andar direito. E eu fui para o gabinete pastoral e chorei muito. E naquele dia eu falei para Deus: Senhor, chega, não aguento mais. E o Espírito Santo me fez abrir a Bíblia e os meus olhos pararam em Isaías 41:10. Não temas, Sebastião, eu sou contigo. Amém. Não te apavores, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo nunca mais saiu. Agora, recente, nessa fase que nós vivemos na Alameda, que não foi tão fácil para nós, né? Do meado do ano passado até o mês de março desse ano, esse versículo o Espírito Santo trouxe novamente: não temas. Então é muita inspiração na palavra. Amém. A gente poderia partir agora, né, para um tempo que nós vamos trabalhar com o vai e vem, né? O bate e volta. São perguntas mais objetivas e é interessante porque eu já conheço, né, vários momentos que o pastor Sebastião colocou aqui, eu já conheço várias histórias, contextos, mas quando ele comenta, quando ele fala, me inspira até hoje. Então, e cremos que um dia, assim Deus o levar, todas as histórias, o que ele vivenciou aqui na terra, vai ficar como um legado. A oferta de Abel fala até hoje. E a oferta, né, da vida dele, da Sueli, da Lília, da nossa família, isso vai gerar para muitas famílias como tem gerado para a nossa. Então vamos lá. Pergunta rapidinho. Qual o seu time do coração? Mengo. Essa parte a gente vai editar. Comida favorita? Eu gosto de comer de tudo, não é? Mas uma boa moqueca é bem aceita. Amém. Um livro que o Senhor tem assim de cabeceira, que o Senhor gostou muito de ler, que o Senhor indica muito? Fator Oração. Bom. O versículo o Senhor já falou.
E um sonho que ainda o senhor gostaria de realizar? Esse aqui é um sonho que eu quero realizar antes de partir. Fazer uma transição na Alameda digna do Senhor Jesus e digna da igreja. A minha expectativa é que a Alameda ela se torne uma referência não só de libertação, mas ela se torne uma resposta para outras áreas também. E por isso ela vai precisar de uma transição que o Espírito Santo vai nos dar. Então, o meu desejo nesse momento, meu sonho é ver a transição sem a igreja sofrer. Amém. E ver a igreja florida, bonita, porque não adianta a gente chegar até aqui e depois cortar a árvore. Transição no Espírito Santo. Amém. Bom, né? Amém. Glória a Deus. Esse foi nosso Inspire de hoje. Para a gente encerrar também, pastor, nós queríamos convidar o Senhor a declarar ou de repente também a aconselhar quem está em casa nesse tempo, né, que a gente está vivendo de isolamento, de não poder estar na igreja presencialmente. Talvez aí a última inspiração desse dia, como que o Senhor tem enfrentado isso e o que o Senhor gostaria de declarar sobre as famílias nessa hora? Ai, você me deu a faca, o queijo e o doce agora. Por quê? Bem, eu moro em um condomínio com 72 apartamentos e nós éramos sempre respeitados, mas pastor, né, tem um rótulo, né? Existe o pastor da televisão, da mídia e existe o pastor do dia a dia. E eu, como pastor do dia a dia, eu era muitas vezes confundido com o pastor da mídia. E isso cria uma distância. Com a pandemia, eu deixei de correr no parque e passei a correr no condomínio. Então, a primeira inspiração que eu já quero deixar para você também é que hoje vários moradores estão correndo. E hoje, mulheres estão correndo. Inclusive, a minha sobrinha, né? A Beatriz, a Sueli, elas estão caminhando. Pessoas idosos estão caminhando e as pessoas me chamam de pastor. Pastor não tem nome, não é? É pastor. As crianças têm bebês de colo, que a vovó caminhando de manhã com ele, a vovó para, porque o bebê, ele faz assim para mim. Por quê? Todos os dias eu estou ali correndo. Então esse período de pandemia é um período de inspiração, de qualidade de vida, de amor às pessoas, de tempo. E terminando, nós fazemos, e o Lipe está aqui, não é? Como testemunha, todas as noites, até os domingos, nós fazemos a nossa reunião na escada de Jacó, que é a escada do nosso condomínio. Nós a batizamos de escada de Jacó. Por quê? Porque os anjos sobem, os anjos descem ali todas as noites para levar os nossos pedidos. E nós passamos a fazer caminhadas de oração dentro do condomínio. E depois nós paramos, por uma questão até de respeito, por causa das outras pessoas com outras religiões. E aí, dentro do zap do condomínio, as pessoas começaram a pedir. Por que pararam de caminhar? Eles chamam de serenata. Então veja, nesse período de pandemia, nós podemos testemunhar muito mais do que nos dias normais. Nós estamos colhendo frutos, maridos estão se convertendo, famílias estão se convertendo e pessoas estão já dizimando, mesmo sem serem membros da igreja. Então eu quero inspirar você, nos dias maus, a ser o melhor filho de Deus, que o povo, as pessoas possam precisar e esperar. Deus abençoe a vocês. Muito bom, a gente quer agradecer, né, por esse tempo, nos edificou demais e somos gratos a Deus pela vida do pastor Sebastião, por tantas palavras de encorajamento, tantos conselhos, né, instruções e desafios para que você continue a ter esse tempo aí de inspirar outras pessoas com alegria. E mesmo, eu tenho dito isso sempre aqui, a igreja não para, nós não paramos. E ela nunca vai parar. Então, que esse tempo venha edificar o seu coração. Queremos te agradecer por esse tempo aqui precioso.
e que você continue aí conectado, porque no próximo domingo nós teremos mais uma surpresa Inspire para a sua vida e para a sua família. Amém? Nós vamos orar, encerrando esse tempo aqui, abençoando a vida do nosso querido pastor e da equipe. Queremos agradecer o Johnny, que está aqui com a gente hoje, o Lipe, que está aí na sua disposição também, né? A Débora, que tem sido uma mulher incrível, tem me inspirado muito também na trajetória. E o Heitor, né, semana passada, também esteve aqui com a gente. Então, uma equipe muito maravilhosa que tem nos ajudado nesse processo. Amém? Você ora pra gente, irmão? Senhor, obrigada por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que ouvimos, por cada palavra que veio do céu sobre os nossos corações. Amém. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque somos inspirados a caminhar, a avançar, a estar a cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Obrigada por esse momento. Nós declaramos bênção sobre cada família que está ouvindo essa palavra, sobre cada pessoa que foi alcançada por esse momento aqui, Deus, e que a Tua palavra ela possa ser vivida, ela possa ser real, praticada em cada lar, neste tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.